AudioJungle. Deepwater Horizon era uma sonda petrolífera semi-submersível de posicionamento dinâmico de águas ultra profundas construída em 2001. A plataforma foi construída em 2001 pela Hyundai e a obra custou 350 milhões de dólares. Tratava-se de uma plataforma semi-submersível de posicionamento por GPS de quinta geração. A Deepwater Horizon era uma plataforma de perfuração projetada para operar em até 2.400 metros de profundidade e afundou operando apenas a 1.500 metros. O propósito da sonda era perfurar poços de petróleo no subsolo marinho, sendo deslocada segundo requerido. Uma vez que se terminava de perfurar, a extração era realizada por outra equipe. A Deepwater Horizon era propriedade da Transocean e estava arrendada a British Petroleum até setembro de 2013. Em setembro de 2009, perfurou o poço petroleiro mais profundo da história com 10.685 metros de profundidade, dos quais 1.259 eram em lâmina d'água. Breve descrição do acidente. Nesse acidente, a plataforma está posicionada no poço do Canyon do Mississippi Bloco 252, no Golfo do México, a 50 km da costa de Louisiana. A torre estava na fase final de perfuração do poço. No dia 22 de abril de 2010, o cimento foi bombeado para preencher o espaço no anular para lacrar o poço. A sonda estava passando por inúmeros testes para garantir a segurança do poço. Esse é um processo delicado, pois há a possibilidade de os fluidos do poço serem liberados descontroladamente. Os monitores mostram valores de PSI muito altos ou não normais com o esperado. Às 18h50, uma apresentação com os excelentes números em segurança para essa sonda que estava operando sem acidentes pessoais há 7 anos consecutivos. Às 21h31 do mesmo dia, a equipe de perfuração nota que a pressão do poço aumentou inesperadamente. Eles olham na tela e não acreditam que isso está ocorrendo porque isso nunca havia acontecido. Um dos operadores observa a lama sendo expelida pela plataforma em pequena quantidade. Em alguns instantes, descontroladamente, lama é jorrada em toda a plataforma. Nesse momento, toda a equipe a bordo tenta controlar o poço. Válvulas são fechadas para controlar a lama e o combustível que escapam do poço. Muitas ações foram tomadas no sentido de controlar o poço, mas as ações não foram suficientes. Nesse momento, o alarme de presença de gás soa. Toda a equipe empenhada no controle do poço já sabe que estão em perigo iminente. Toda a sonda está tomada por gás metano. Às 21h49 ocorre a primeira explosão na sala de máquinas, onde o gás encontra uma faísca. Como o poço não pôde ser fechado, milhares de litros de óleo cru são lançados a metros de altura. Agora, 126 trabalhadores a bordo buscam por se salvar. Todos se dirigem aos botes salva-vidas. Antes de sair, um empregado chamado Chris Pleasant tenta apagar o fogo e ativar o EDS, Sistema de Detecção de Emergência, que poderá fechar o poço e evitar que mais óleo e gás escape do poço. O capitão disse que não era necessário ativar o sistema EDS. Mesmo com essa ordem, o sistema foi acionado. Mas a desconexão de emergência não pôde ser acionada, já era tarde demais para conter o blowout. Vários botes salva-vidas já haviam deixado a plataforma com dezenas de empregados. Muitos dos empregados que não conseguiram alcançar os botes salva-vidas se jogaram na água. Ao todo, 115 pessoas que conseguiram evadir da plataforma salvaram suas vidas indo para um navio de suprimentos que estava a alguns metros de distância da plataforma. O mesmo navio tentava controlar com água que era lançada na sonda. Pouco mais de 36 horas, a Deepwater Horizon queimou e depois afundou no Golfo do México, deixando uma mancha gigantesca de óleo no mar impactando na biodiversidade com óleo que se espalhava pela costa dos Estados Unidos. Logo após o acidente, o presidente Obama se pronuncia sobre o ocorrido e relata em seu discurso os erros humanos e operacionais que comprometeram a segurança de pessoas e da plataforma. Uma equipe de especialistas foi formada para investigar o acidente, que inicialmente era incompreensível em virtude de haver nessa plataforma profissionais muito experientes
e empresas de renome no mercado petroleiro. O que pode ter acontecido de errado? A causa básica. A única certeza é que o cimento não manteve o gás e o óleo na formação. Erros cometidos. É observado o aumento de pressão no poço, e isso não poderia acontecer se o poço estivesse eficientemente selado, a pressão não aumentaria. Foi interpretado erroneamente que o aumento de pressão foi uma leitura falsa, desconsiderando assim uma possível explosão do poço. Interpretação essa aceita pelo líder da BP que estava embarcado. Outro teste de pressão negativa por outra linha e por 30 minutos foi feito. O monitoramento não indica fluxo e nem pressão constante. A interpretação anterior é aceita e reforçada. Os monitores mostram que a pressão no tubo de perfuração ainda mostra 1.400 psi, diferente do Q-line, que não tem leitura. Não é feita uma investigação na diferença de leitura de PSI. O poço recebe sinal verde para a continuação e a sonda explode. A fórmula do cimento feito para esse poço foi contestada pela Transocean. O EDS é acionado, mas o BOP não recebe a informação para fechar as tesouras e controlar o poço. As 3 principais companhias foram altamente criticadas pela deficiência na comunicação em terra e na própria plataforma, e decisões que não foram tomadas ou foram tomadas de forma equivocada. Os efeitos no derrame no ecossistema do Golfo do México foram visíveis e as imagens chegaram até nós. Desde pelicanos e peixes cobertos de petróleo até tartarugas sufocadas nas praias. A morte de aves marinhas também foi numerosa, e os corais de profundidade ficaram com danos nos seus tecidos e cobertos por bocados de petróleo. O número de mortes dos golfinhos aumentou de 63 por ano, entre 2002 a 2009, para 200 por ano desde abril de 2010, de acordo com a agência Reuters em 2015. Um estudo da Agência para os Oceanos e a Atmosfera dos Estados Unidos de 2016 também referia que 80% das gravidez dos golfinhos não chegavam ao fim devido à exposição ao petróleo. O derrame de petróleo resultante prejudicou o habitat de centenas de espécies de aves, e até hoje é considerado um dos maiores desastres já ocorridos na história mundial da indústria de petróleo offshore.